Saudações cavalarianas, sejam bem-vindos a mais um episódio, mais um Partículas de História Militar, um podcast do Clube dos Generais, feito para quem não pode ter um blindado em casa. Aqui, Glênio Mackensen Madruga e, como sempre, contando com a presença do nosso amigo, do nosso irmão de armas, Renato Paulus Kloss, professor e analista de defesa. Como é que tá? Tudo bom, meu querido Glênio, as known as Von Mackensen? Tudo tranquilo. Tudo Vamos tranquilo? aqui Tudo mais uma jóia? vez, fogo em movimento, falar um pouco do que está acontecendo aí em meio à pandemia. A Uhum. pandemia está acontecendo, mas a roda continua girando. Então hoje nós vamos comentar uns temazinhos aí bem interessantes hoje. Maravilha, maravilha. E, assim, para quem já viu o título do episódio, já sabe o que vem pela frente. Para quem tá ouvindo a gente na playlist, na sequência aí dos podcasts, a gente vai falar da tragédia em Beirute e dos protestos e os desenrolares dos protestos nas eleições na Bielorrússia. Isso mesmo. Mas vamos abrir aqui com Beirute, falando um pouquinho da história. A gente gosta de fazer O background, né? esse background, essa abertura aí. A gente está falando de Líbano, que é um país que fica exprimido ao oeste pelo Mediterrâneo e ao sul por Israel e ao norte e leste pela Síria. Vê que é uma localidade um pouquinho, talvez, complicada, mas bem estratégica. Há muito tempo. A Sim. história da ocupação nessa região está registrada desde que o mundo é mundo, com registros arqueológicos que apontam habitações locais com mais de 7.000 anos. E os registros escritos apontam que a região já era habitada lá pelo ano 3000 a.C. pelos cananitas ou cananeus, aí varia da tradução que você tiver. Isso. A civilização de maior destaque na região foi a dos fenícios, numa janela entre o ano 1500 e o ano 300 a.C., mas principalmente após o ano 1200 com a ofensiva dos chamados povos do mar, que a gente não sabe exatamente quem foram até hoje, mas essas invasões quebraram as pernas do Egito e dos hititas. Aí essa abertura de poder na região abriu a possibilidade para os fenícios tomarem conta ali da região com um pouquinho mais de ênfase. As principais cidades fenícias eram Biblos, Sidon, Tiro e Beirute. Beirute continuamente ocupada desde então. A influência dessa civilização, dos fenícios, se espalhou por todo o Mediterrâneo, tanto pela intensa atividade comercial marítima que divulgou o alfabeto fonético fenício, que foi a base para os alfabetos grego e latino, seja também pela fundação de colônias como Cartago, que a gente falou há pouco tempo aqui. Exatamente. Né? De qualquer forma, essas cidades não se consideravam uma unidade fenícia, um povo só. Era meio que cada um por si, mas com alguma coisa de cultura em comum. Eram cidades-estado com uma religião em comum e o idioma muito próximo, se não o mesmo idioma muito próximo entre as cidades. Disso para frente, a região foi conquistada por persas, gregos, romanos, bizantinos e otomanos. Depois da Primeira Guerra Mundial e do fim do Império Otomano, a região ficou sob mandado da França, gancho, a gente vai voltar nisso, até a independência do Líbano, tá difícil, em 1943. Até porque a França tinha mais com que se preocupar em 1943, não é mesmo? Do que ficar tomando conta do Líbano. A situação estava feia na casa dela. Tava chato no fronte doméstico. Ainda assim, as tropas francesas só saíram de lá completamente em 1946. Vida que vai, vida que vem. O nosso Líbano independente estava prosperando, era chamado de a Suíça do Oriente. Aí veio a Guerra Civil de 1975, que durou até 1990 e que merece um podcast só para essa Guerra Civil. Sim. E de lá para cá se alternaram alguns períodos de tranquilidade com outros de atrito, tanto com Israel quanto com a Síria. E aí eu passo a bola para ti, Paulo, para fazer a conexão com o que está acontecendo de atualidades, de tragédias e do que pode se desenrolar a partir de agora. Bom, Mac, vamos tirar o Hezbollah um pouco de cena. Vamos falar primeiramente do que ocorreu no dia 4 de agosto. Como todos os ouvintes, aqueles que nos estão assistindo no YouTube,
viram, ocorreu uma tremenda explosão no porto de Beirute. 2.700 quilos de nitrato de amônia causou aquela mega explosão, tirou a vida de mais de 300 pessoas, mais de 5.000 feridos e milhares, centenas de milhares de desalojados, na verdade. Então, como todos viram da explosão, por volta das 6 horas do horário local, ocorreu uma explosão de menor intensidade e o que se assemelhava muito, era muito parecido com a queima de fogos de artifício, e depois ocorreu aquela baita explosão e que deu um abalo sísmico de 3,3 na escala Richter, e até foi ouvida a explosão até mesmo no Chipre, mais de 200 quilômetros de distância. Caramba! Exatamente. Então, estão investigando o que ocorreu a explosão. Então, existiam soldadores que estavam soldando uma porta no galpão onde esse nitrato de amônio estava armazenado, e com o calor evaporando, deu uma combustão lá, enfim. Foi aquela tragédia, aquela baita de uma explosão. Então, primeiramente, foi um míssil que causou a explosão? Já vamos botar as cartas na mesa. Muita gente acabou a segunda explosão, muita gente começou a afirmar que tinha sido um míssil, e um míssil lá no Líbano, um míssil já vem a palavra Israel já colada, né? Automaticamente. Então, Aham. foi um míssil que os israelenses tentaram destruir o porto de Beirute, enfim. Gente, é normal. Sempre tem teorias da conspiração sempre vão aparecer logo após essas catástrofes. Isso é normal. Agora, vários vídeos apareceram na internet mostrando que o armazém tinha sido atingido por um míssil. Uhum. Ok. É fake, gente. Não foi um míssil que, a não ser que surja agora uma evidência que sim mostrando, mas todos os vídeos que apareceram até agora não foram convincentes. Tem um site que é o Bellingcat, que ele trata de Open Source Intelligence, que é essa inteligência com fontes abertas, Uhum. e ele analisou todos os vídeos. Nós vamos colocar o link desse artigo aí depois, para mostrar que, na verdade, poxa, teve um vídeo que era um pássaro, e começaram a falar que era um míssil, e na verdade era um pássaro. Uhum. Outro vídeo colocaram um míssil de desenho animado. E a É galera fogo, cara. não perde tempo, não perde tempo. Edições baratas, todas edições baratas. Então, até agora, não se tem a informação e não se tem a conclusão ou indícios concretos de que foi, na verdade, um míssil que atingiu ali o porto de Beirute. E dá para ver que a parte do galpão simplesmente se desmoronou. Agora é água, não tem nem a plataforma Sim. mais. Segunda, explosão nuclear. Teve até um cara conhecido no Twitter, que ele começou a falar: "Ó, isso é explosão nuclear." Aí, como são as coisas hoje em dia, falaram: ó, apaga isso aí que eles vão falar, você está espalhando fake news. Não é explosão nuclear, não. Mas é, a explosão não teve características básicas de uma detonação nuclear, que é Uhum. aquele flash de luz que cega na hora, e o pulso térmico. Uhum. Então, essa teoria está descartada também. E foi o que nós comentamos no dia também, lembra, Mac? Pô, que explosão nuclear é depois do podcast que nós fizemos com o Bull, Sim. que pô, nuclear é de cair o cu da bunda, não tem nem como, né? É palhaçada. É que o Agora, povo, a gente até entende que quem não tem muito conhecimento vê aquela nuvem de condensação, o cogumelo, o cogumelo, e já associa imediatamente com o negócio, mas bem longe, gente. passou longe de Uhum. ser uma detonação nuclear. Agora, hoje, o que há uma investigação em curso é por que e de quem que era o nitrato de amônia que estava lá no porto armazenado. Uhum. Então, nessa parte, os olhares se voltam para 2013. Quando um navio
com tripulação russa, mas de bandeira da Moldávia, estava levando esse nitrato de amônia, exatamente 2.700 quilos de nitrato de amônia, da Geórgia para Moçambique e precisou parar no porto de Beirute para reparos técnicos. Deram o famoso Tomé, como nós falamos aqui em Minas Gerais, não pagaram as taxas portuárias e as autoridades libanesas acabaram apreendendo o navio e a carga. Então Uhum. nós já temos aí como que foi parar o nitrato de amônia lá no porto de Beirute. Não pagaram as taxas portuárias, então a tripulação, na época, pediu para o proprietário, um russo, para que pagasse as taxas para eles poderem seguir em viagem. O russo estava Nem nem aí, aí. deixou e trataram de transferir a carga de nitrato de amônia para o armazém lá no porto. E até a tripulação hoje, eles estão pedindo até hoje, aproveitando com a investigação em curso, para ver se o proprietário paguem eles, que está devendo a tripulação até hoje. Nossa. Safado! Até hoje estão devendo a tripulação e eles esperam que depois dessa tragédia, pelo menos caia um cobre lá, porque o proprietário está devendo a tripulação até hoje. Bah. Agora, por que ficou armazenado esse tempo todo? Negligência, corrupção, ninguém sabe. É aí que entra o Hezbollah. Será que o Hezbollah preferiu? Porque todos sabem que nitrato de amônia é na produção de fertilizantes, Uhum. mas que serve também para a produção de explosivos. Então, o gerente do porto, o diretor da alfândega, pediram por anos para que tirassem o nitrato de amônia de lá, mas agora todo mundo quer saber por que não tiraram. O, a explosão derrubou o primeiro-ministro, o Hassan Diab. Então, derrubou o primeiro-ministro. Ele, quando ele se resignou, na sua resignação, ele afirmou que foi um crime a explosão e que era o resultado da corrupção endêmica e pediu a responsabilização dos culpados. Quem descobrir por que ficou esse tempo todo vai chegar nos culpados. A verdade é essa, que quem deixou essa carga esse tempo todo. Mas a verdade é que, será que vão descobrir, Mac? Acho que Difícil, não. hein? Muito Difícil. difícil. 7 anos depois. É, não. Eu acredito que Pouquíssimo não. provável. Pouquíssimo provável. Muito pouco provável. Aí que entra o Hezbollah. Muita gente acha que tem dedo do Hezbollah de tentar segurar essa carga e até tentar arrumar um destino para ela, mas são só teorias. Nada concreto até agora. Até o Hezbollah já lavou a mãozinha dele e falou que não. Agora já Tenho até o nada com isso? Macron não tem nada a ver com isso. O Macron já foi lá no Líbano lá e fizeram uma petição onde 30% dos libaneses queriam a volta do protetorado, se eu não me lembro, que era o mandato francês lá na região, como você citou, Mac. Às vezes são assim as coisas. Melhor ficar. Até porque a, o desemprego é muito grande. No Líbano, Sim. todos sabem que eles passam por uma recessão muito forte. Junta-se a isso a pandemia. Então, é, o governo caiu, o primeiro-ministro pediu pinico. Agora nós vamos ver o desenrolar das investigações. Mas ele, até o primeiro-ministro tinha até comentado que achava que tinha sido um míssil. Isso é porque a água estava batendo na bunda. Tem que arrumar um culpado. Claro, Então, às claro, vezes é claro. melhor você jogar a culpa para outro, mas até agora não se tem nenhum indício, nenhum indício de que foi um ataque, né? E vai acontecer a investigação, mas foi realmente negligência, negligência das autoridades do país de deixarem lá essa carga por 7 anos, deixar essa carga por 7 anos evaporando no calorão de Beirute. Agora que chegou os Era amiguinhos lá para pedir pra dar ruim, soldar né? lá a porta, é, é dar mole, né? É, com certeza.
com certeza. Pois bem, então, para o ouvinte, para aqueles que estão nos assistindo, por enquanto não tem nada de teoria da conspiração, corta essa, tem até um professor famoso aí de relações internacionais que andou soltando aí, não vamos falar o nome não, que andou soltando que teria sido, aí é fria, né? Mas que teria sido um ataque, mas parece que agora ele já baixou a bola, enfim. Por enquanto, ataques, não tem nada disso, a não ser que cheguem com um novo vídeo aí convincente, porque até agora os vídeos que apareceram, o Bellingcat já podou desde o Sim, início, então foi uma baita de uma tragédia, numa parte rica da cidade de Beirute, mais de 100 mil desalojados por causa da explosão, não foi brincadeira. sim. Muita gente que filmou foi pro beleléu, infelizmente, morreram. Então, muitos bombeiros que estavam tentando apagar as chamas. Realmente foi uma tragédia. Em meio à pandemia, pior ainda, né? Pois é, complicado. Complicado. E é cada vez mais difícil que quase todo dia surgem novas filmagens, imagens do momento da explosão ou das horas seguintes, assim, e é angustiante. Não dá para Exatamente. ter certeza de quantas mortes foi, porque quem estava perto, esquece, não evaporou, Evaporou. virou farofa, não tem como Eu saber. vi um vídeo, eu assisti um vídeo, Mac, a explosão arranca a roupa das pessoas. Uhum. De perto, corpos sem roupa. Porque a explosão é tão grande que a roupa vai embora, É né? complicado. É. Agora nós vamos trazer o outro tópico de hoje, Mac. Nós vamos começar com a Bielorrússia. Eu sei que você vai trazer um backgroundzinho da Bielorrússia aí antes e nós vamos. Sim. Gente, Bielorrússia, eles até entraram com um pedido há anos e anos atrás para transformar a região em Belarus, não é? E muita Sim. gente chama de Belarus. Mas para nós, do idioma de Camões, é Bielorrússia. E vamos manter assim. Vamos manter assim. Então, Bielorrússia, para situar quem está ouvindo a gente, país localizado entre a Polônia, a Rússia e a Ucrânia, com Látvia e Lituânia ao norte. Então, também outra região super estratégica e disputada desde que o mundo é mundo. A origem do nome tem várias teorias, mas nenhuma certeza. Literalmente significa Rússia Branca, mas isso não quer dizer muita coisa em definitivo. Pode ser uma referência ao tipo de roupa que era usada pelos eslavos no medievo, pode ser referência à parte do território que não foi conquistada pelos tártaros e pelos mongóis. E o que tem a ver Rússia Branca? A palavra Biel, no idioma local, pode significar tanto branco, a cor branca, quanto livre. Então a Rússia livre tornou-se Bielorrússia. A história da ocupação é complicada também, só para variar, porque era caminho de vários povos nômades, seminômades, toda aquela galera que passava da Europa para a Ásia passava por ali, mas os povos eslavos se agarraram com mais força naquela região. Ali pela Idade Média, os escandinavos passaram pela região. Lembremos da guarda vareg lá no Império Bizantino. Ó, me fugiu o Império Bizantino, cara. E alguns desses escandinavos pararam por ali, se fixaram e fixaram também os povos que eram algumas tribos que eram seminômades e passaram a ser fixas. E com isso foi fundado o Rus de Kiev, que por sua vez deu origem à Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. Então, esses três países, a gente já comentou também aqui num CGCast, se não me falha a memória, que a origem disso tudo é disputada ainda hoje entre Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. Qual seria o ponto de início desses países? Depois disso, a região foi disputada e dominada pelos poloneses, lituanos e russos e até pelo Império Alemão durante um períodozinho de tempo aí. Conseguiram a independência em 1918, deixou de ser independente em 1919, com a Guerra Polaco-Soviética, que vai ter em breve um CGCast aqui,
Sim. E independência mesmo só depois do final da União Soviética. Vou repetir porque eu sei que você gosta, você que ouve a gente. Só depois do final da União Soviética acabou, Dissolveu. dissolveu, desmanchou, apodreceu e da elaboração de uma Constituição Nacional. Aí, em 1994, enquanto o povo estava preocupado com a Copa do Mundo dos Estados Unidos e Ruanda estava pegando fogo com massacre, foi eleito o quase desconhecido Alexander Lukashenko, que assumiu o país no dia 20 de julho de 94. E lá está, até hoje. Paulo, meu caro, explica esse negócio do Lukashenko para nós, por favor. Pois é, Mac, como você disse, em 94 essa plastra entrou aí na cadeira presidencial e está até hoje. Então, por que a Bielorrússia entrou no noticiário aí? Por que nós estamos trazendo essa notícia hoje para o nosso episódio? Desde sábado, milhares e milhares de pessoas protestam nas ruas, não só de Minsk, capital da Bielorrússia, mas por várias e várias cidades da Bielorrússia, porque houve as eleições lá e mais uma vez Alexander Lukashenko conquistou uma esmagadora vitória. Já acredito que são 26 anos, quinto ou sexto termo, vi aí direitinho, mas ele conquistou mais uma vitória acachapante nas eleições da Bielorrússia. Todo mundo sabe que a eleição foi fraudada, foi eleição de fachada. Então, o cara é tão sem noção que parece que eles tinham colocado que ele venceu com 96%. Aí o povo falou, porra. Aí ele baixou para 80%. Na verdade, o Lukashenko obteve, é mole, 79,7% dos votos e Svetlana Tikhanovskaya obteve 6,8% dos votos, que era a candidata de oposição. Agora vamos lá. Qual que é a situação da Bielorrússia? É uma autocracia velha, que até hoje caça os opositores, manda prender os opositores. E isso hoje não tem mais vez no sistema internacional. Tem que se combater com unhas e dentes líderes como esse Alexander Lukashenko, que disse que iria tratar a população a população que estava sofrendo com a pandemia e que aqueles pacientes que precisavam ser curados da Covid-19 seriam tratados com sauna e vodka. Inchada e trabalha no campo. É Inchada isso e aí. pilotar trator, dirigir trator. Então, vamos lá. Em julho, Vitor Babárico, que era o maior rival de Alexander Lukashenko, foi acusado de lavagem de dinheiro. Então, foi para cadeia. Primeiro. E Lukashenko disse que queria mandar ele para cadeia para evitar protestos, para manter a lei e a ordem. Não é o primeiro opositor que ele mandou para cadeia. E tem um modus operandi aí bem interessante. O sistema Lukashenko, ele detém esse monopólio aí do uso da força lá na Bielorrússia e ele começa a ameaçar a família dos opositores. Então tem outro opositor que nós vamos falar que é o Valery Tsepkalo. Esse outro, ele fugiu para Moscou porque o governo estava ameaçando tirar a guarda dos seus filhos. Bah. É um modo uma forma de operar lá da Bielorrússia é atacar a família dos opositores. Então, os protestos. Vamos lá, os protestos não só pelas eleições fraudulentas que foram, né, totalmente fraudadas as eleições, mas a forma como Lukashenko se propôs a tratar a pandemia, a frustração com o governo, a recessão histórica que ocorre na Bielorrússia, só não vamos falar que é o último ditador da Europa, que o último ditador da Europa está mais a leste ali, como vocês sabem. Pouquinho para lá. Exatamente. Lukashenko até está tentando fugir um pouco dessa esfera aí de Moscou, tentando dar uma balanceada na influência
abrindo um pouco, acenando para os Estados Unidos e para a Arábia Saudita na questão de importação energética e para a China em questões de assistência militar. Mas o país continua uma merda. É um país que ele promove e parabeniza aqueles cidadãos, aqueles habitantes que possuem uma alta cota na produção agrícola ou na produção industrial em detrimento à tecnologia e inovação, por exemplo. Então, é um país que ainda vive nos sonhos da União Soviética, ainda acha que, pelo menos Lukashenko, ainda lidera o país como se fosse ainda parte da União Soviética, mas vamos lá. Mandou prender os opositores, então mandou prender o Babariko, o Tsepkalo fugiu porque teve que ir embora, senão ia Sim. perder a guarda dos filhos. Outro candidato, que era o Sergei Tikhanovsky, acabou indo para a cadeia, era um blogueiro e bem conhecido lá na Bielorrússia, foi preso também. Então aí que entra em cena Svetlana Tikhanovskaya, de 37 anos. Ela é esposa do Sergei Tikhanovsky e dona de casa, professora de inglês, sem nunca ter participado da vida pública e do universo político, entrou em cena, entrou para a corrida eleitoral, conseguiu rapidamente as 100 mil assinaturas para poder oficializar sua candidatura, e aí que começa a palhaçada. Ela conquistou grande apoio interno. Todos os candidatos, as pessoas que apoiavam esses candidatos acabaram dando suporte para a Svetlana Tikhanovskaya. Protestos, não só protestos, mas manifestações em apoio, não protestos contra Lukashenko, mas muitas manifestações de apoio a Svetlana ocorreram no mês de julho e no começo de agosto por várias cidades da Bielorrússia. E o que a Svetlana quer, na verdade? Independência do país, principalmente tirar das mãos russas esse estigma que tem a Bielorrússia. Os links são muito fortes entre os dois países. Liberdade para os presos políticos e eleições livres em 6 meses. Então dá para ver que ela não quer perpetuar no poder que nem o bonitão lá. Ela quer eleições livres em 6 meses, só isso. Não tem como, hoje em dia, existir um país como a Bielorrússia que vive ainda nos sonhos do que era a União Soviética e tratar o povo desse jeito, a ponto do Lukashenko afirmar que quem apoia a Svetlana são agentes estrangeiros Uhum. e que as pessoas que querem reformas no país querem, na verdade, voltar ao caos dos anos 90. Ah, É sim, um, claro. sabe, Discurso que a gente conhece. Eu só vou dar um gancho aqui, pensando em pessoas que querem fazer mudanças no país e tal, e sair dessa mentalidade da União Soviética. Ali, ao norte da Bielorrússia, a gente comentou, tem a Látvia, outro país que tem, acho que é o mais ao norte dos três, é a Estônia. sim, A Estônia fez uma abertura brusca de capital, depois do final da União Soviética, e atualmente é um dos países mais interessantes para empreendedores na Europa. Tem vistos de até 1 ano de moradia para empreendedores digitais. Tem visto especial para nômades digitais que querem ir lá gastar o dinheirinho deles e morar um tempo na Estônia. E o negócio é tão. O sistema do país funciona tão bem que até eleições são feitas online isso. e com segurança digital. Então, muitos softwares tanto de segurança quanto de uso, que a gente conhece hoje, até não posso estar de cabeça agora que toda essa entrada minha tá vindo espontânea, vamos colocar dessa forma, mas muita coisa é desenvolvida lá, justamente pela abertura de mercado e abertura tecnológica que aconteceu. O que o Lukashenko faz é exatamente o oposto. Aí fica difícil. Totalmente oposto. E vale lembrar, Mac, que a Estônia
Foi atacada pela Rússia aí há uns anos atrás. Tentaram derrubar uma estátua, se não me engano, do Lenin, uma estátua em referência, não sei se era o comunismo ou a Segunda Guerra Mundial, e sofreu um bloqueio, um ataque digital, porque o país é totalmente online, totalmente conectado. Então, ataques a bancos, ataques a. Quase da mesma forma que a Geórgia sofreu em 2008, 2007, 2008, agora eu não lembro. Mas sofreram nós vamos chegar nessa parte aí dos russos, nós vamos chegar. Mas sofreram também nas mãos dos russos. Como você disse, Mac, todos os países em volta são mais prósperos que a Bielorrússia. Desde a Polônia, passando por Estônia, todos são mais prósperos do que a Bielorrússia. O país enfrenta uma severa recessão econômica, possui uma economia com organização estatal, então é uma economia baseada principalmente no processamento de matéria-prima energética que vem da Rússia. Então, por isso que essa dependência econômica e política, porque a gente sabe que onde rola dinheiro, rola política, então sempre tem isso. Onde vai um dinheirinho ali, sempre tem um dinheirinho para um político. E Moscou também garante vários subsídios econômicos e energéticos para o país, que perpetua essa dependência para sempre, né? Não acaba. Então, as reformas que ocorrem no país são raras, na verdade, e muito a contragosto. Então, ocorre esse problema também e há uma grande insatisfação da população com o que está ocorrendo na Bielorrússia. Então, nós vamos falar aí do futuro, do que vai ocorrer no futuro, vai depender muito da população, porque a estratégia que o Lukashenko tem para lutar contra esses manifestantes, ou seja, quase que o país inteiro, é repressão e eleições fraudulentas. Uma hora isso vai, Uma hora estoura. uma hora vai estourar. Então, eu andei lendo que muitos analistas acham que ele consegue manter por alguns meses, mas dependendo se continuar crescendo essas manifestações, vai chegar uma hora que as forças de segurança vão ter que escolher. Uhum. Ou fica com ele ou fica do lado certo, que é o lado certo. Todo mundo dá para perceber que não nós hoje em dia não tem não há mais lugar para esse tipo de líder que fala que vai tratar a pandemia com vodka e sauna. Não tem como. Não dá, né? Exatamente. Agora nós vamos entrar num ponto aí. Rússia. Pois bem, Lukashenko tem uma relação um pouco estremecida com Putin, principalmente nos últimos anos. Ele andou acenando aí para a OTAN, para o Oeste, para o Ocidente, enfim, para os Estados Unidos. É, porque às vezes ele até culpou essas manifestações pela subversão dos russos e dos Estados Unidos, dos europeus, que é tudo, Ó, é tudo atos, exatamente, atos de subversão por parte deles. É, mas até ele tentou balancear um pouco, como eu disse, essa influência russa com um pouco da influência mais ocidental, mas é pior com o Lukashenko, muito ruim sem o Lukashenko. Isso nas palavras dos russos. Até eu já li mais uma vez que ele é um filho, falando do Lukashenko, com perdão da palavra aí, mas vão censurar a gente, mas ele é um filho da puta, mas ele é o nosso filho da puta. Então, exatamente. Então a Rússia está de olho ali, está de olho. Muita gente vai lembrar da praça das manifestações, Maidan Square, em 2014. Seria uma nova Ucrânia. Pois bem, a região, primeiro, vamos lá, que nós já falamos mais de uma vez, a Rússia, desde o século XVII, ela precisa desses estados tampões, ela precisa uhum. dessas buffer zones. E a Bielorrússia é um destes tampões, dessas localidades. De todos que invadiram a Rússia, começando pelos suecos até a Hitler, eles perderam o poder, perderam, eu falo, perderam você vai perdendo gradualmente o poder de ataque à medida que você vai se distanciando. E a Rússia precisa
desses estados tampões, porque ela derrota, ela faz esses exércitos invasores sofrerem. Aconteceu com os suecos, aconteceu com Napoleão, com Hitler, enfim. Você acaba perdendo o ímpeto do seu ataque antes de chegar no coração da Rússia, que é Moscou. Quando chega, a Wehrmacht chega em 41 lá e aos frangalhos, apanhou, juntou, aí junta com o inverno. Então, essa é uma estratégia muito comum da Rússia. Então, a Rússia precisa dessas, desses países, no caso da Bielorrússia, da Ucrânia, o Báltico. É até importante falar que tem o Gap de Suvaik. Agora eu não lembro muito bem do nome, Mac, mas todos nós sabemos que tem Kaliningrado, que é Uhum. um oblast russo, e depois temos a Bielorrússia e depois nós temos a Rússia, de fato. Então, se caso Putin quisesse cortar a ligação terrestre com todo o Báltico, ele precisa muito da Bielorrússia, porque ele vai ali rapidinho para Kaliningrado e corta sem ter que ocupar Riga, por exemplo, sem ter Uhum. que Uhum. ocupar Tallinn, por exemplo. Ele consegue cortar através dessa gap de Suvaik, ele consegue chegar em Kaliningrado, então é um, uma região muito estratégica para Moscou. Então, é no dia 29 de julho, 33 mercenários do grupo Wagner. Vamos aí puxar aí o CG Cash com o Smitão lá, mandou bala e falou sobre os mercenários, mas Muito bom episódio. isso. Foram presos pelas forças da polícia bielorrussa 33 mercenários do grupo Wagner com grande quantidade de equipamento, um baita arsenal, diga-se de passagem. Algumas palavrinhas disso. Primeiro, a Rússia continua empreendendo operações secretas e está disposta a influenciar diretamente na situação de países dentro da sua esfera de influência. Primeira coisa. Então, ainda continua com essas covert operations que a gente chama aí, dessas operações secretas, para tentar dinamitar, às vezes, um candidato ou tentar mudar o rumo dos acontecimentos. Segundo, eles estão bem antenados com o desenvolvimento da, das eleições e tudo que está acontecendo na Bielorrússia. Então, desde a metade de julho já tinha mercenários do grupo Wagner lá, para não falar soldado russo, enfim, Sim, sim. né? Mas já desde da metade, se não antes, já tinham mercenários russos com o objetivo de influenciar. Outro ponto também, isso mostra que Putin não confia em Lukashenko. Então ele já tem alguma galerinha lá para tentar mudar um pouco a situação. Porque já na Ucrânia mais ao sul ele já chegou nas vias de fato, a verdade é essa. Então, agora a questão, Mac, e pro ouvinte, para aqueles que estão nos assistindo, é como que Lukashenko irá se portar a longo prazo. Todo mundo sabe que as eleições são fraudadas. A Alemanha falou esses dias que há fortes indícios que houve fraude nessas eleições. Vai depender de até quando que ele consegue manter esse aparato de segurança e administrativo contra seus opositores e os manifestantes. Então, uma hora o caldo vai entornar. Minha avó sempre falava isso. Uma hora o caldo vai entornar. E aí eu quero ver. Mais sanções em cima do país vai ferrar ainda mais a a vida da população, dos habitantes, porém pode servir também como uma válvula de escape para o aumento das manifestações. Então, não há mais, a verdade é que não há mais, é, é, como se diz, não tem como mais Lukashenko ficar no poder. São 26 anos lá, batendo palma para quem produz batata lá, quem pilota trator, mas inovação, empreendedorismo, tecnologia está fora de cogitação no país. Como eu disse, os países, eles conseguem ver que os países em volta são todos bem prósperos, então o descontentamento está muito grande e é ele contra o resto da população. Toda a população já percebeu, a não ser aqueles que dependem do Lukashenko, né? Mas toda Sim, a sim. população já percebeu que não dá mais para ficar com uma pessoa como ele que vira
o rosto quando se fala em reformas. Porra, falar que quem quer reforma quer voltar ao caos dos anos 90, é, sabe? E vai depender muito do que a Rússia irá fazer. Será que ela vai. A Rússia, se nós se nós formos discutir aqui agora, será que a Rússia vai permitir outra revolução colorida, aquelas manifestações, revoluções coloridas, bem na sua fronteira? O que está acontecendo em Khabarovsk hoje em dia? Estão contra o governo central russo. Então, lá no Oriente. Mas no norte, perto de Arkhangelsk, também tem outra região também que vários manifestantes estão protestando contra o governo central russo e as políticas que, que Putin acaba é, 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 criando e tentando liderar frente a esses povos, e tá errado. Tem muita coisa para se. Estão percebendo que tem muita coisa que tem que ser mudada. E se Putin vê que aqui do lado, depois de uma manifestação, conseguiram fazer uma revolução e tirar Lukashenko, como é que ele vai ver o próprio rabo? Disso para passar para dentro da Rússia é um pulinho. E aquele negócio, dá para controlar pequenas manifestações. Dá para bater em meia dúzia de gente que tá protestando, não dá para bater em todo mundo. Não dá para bater em todo mundo. E é isso que muita gente pensa no caso da Bielorrússia. O Lukashenko detém o monopólio da força, mas vai ter uma hora que não vai faltar gente. É. E será que a Rússia vai ajudar? Então hoje tem Khabarovsk, tem a região perto de Arkhangelsk, tem Ingushetia ali no norte do Cáucaso também, Que tá dando rolo, que tá faz ó. exatamente. E se ele vê uma revolução ali do lado, ele pode ficar puto. E Putin puto, nós sabemos o que acontece, né? Perguntinha, seria uma nova Ucrânia? Pois bem, há certas mudanças aí, porque a Ucrânia, pelo menos naquela época, em 2014, com o Yanukovych, depois fugiu o Viktor Yanukovych, a Ucrânia, o sistema de governo deles são com várias oligarquias que patrocinam os políticos. Então, até quando começou as manifestações, o prefeito de Kiev estava a favor das manifestações. E diferente da Bielorrússia, Lukashenko tem tudo ali. Uhum. Ele detém o monopólio total, político e de segurança. Então, outra coisa também, as manifestações na Ucrânia estavam bem mais organizadas do que as manifestações na Bielorrússia que estão ocorrendo essa semana. Então, as organizações lá na Bielorrússia são mais espontâneas do que ocorreu na Ucrânia. Então, há essas características aí. Putin conseguiu. Putin não quer uma fronteira da OTAN a simplesmente 400 quilômetros de Moscou, né? Prefere, como anos e anos antes, a 1.200 quilômetros de Moscou. Então, pode ser que ele vá intervir se a coisa ficar feia para o Lukashenko, porque, como nós dissemos, pior com o Lukashenko, bem pior sem Lukashenko. Imagina um candidato pró-Ocidente ali, bem nas portas, Abertamente pro Ocidente. nas portas ali de Moscou, não vai ser legal. Então nós temos essa questão aí também. Agora nós vamos ver o desenrolar. Nós não temos bola de cristal aqui no CG, né? Como a gente conversa, são os fatos. Vai depender muito do tamanho das manifestações. Lukashenko cortou a internet do país. É um. Não vão xingar, não, mas cortou a internet do país. Quem está organizando as manifestações foi até um blogueiro de 22 anos, um bielorrusso que mora em Varsóvia, que através do Telegram estão tentando organizar as manifestações. Svetlana precisou fugir para a Lituânia, Aí, ó. porque. E tem um vídeo dela, meio que: olha, gente, vocês. Estou fugindo, a melhor coisa é aceitarem o resultado, perdão, das eleições. Então, a máquina de reputações já chegou também na Svetlana. Então, agora nós vamos ver
se as manifestações vão aumentar ou não. Se Lukashenko vai conseguir, através das suas forças de segurança administrativas, coibir essas manifestações. Então, esse é o ponto-chave. Agora, vamos ver, como nós sempre dissemos aqui, vamos ver as cenas dos próximos capítulos aí. Presta atenção tanto no Lukashenko como no Putin, que não deve estar feliz não. Se já mandou até mercenário para lá, é porque... E outra, conhece muito bem o modo de ação. Tá? O caldo tá entornando, tá fedendo a situação, já manda força de segurança que vai se juntar em meio às forças bielorrussas e causar o caos. Tem vários vídeos aí de opressão desses Uhum. policiais bielorrussos sobre a população, pegando gente do nada. Já tiveram mais 2 mortes, se eu não me engano, mais de milhares, se eu não me engano, 5.000 pessoas já foram presas, e são nos porões, porrada comendo, vídeo de muita gente, é, é, rir pra não chorar, na verdade, né? Muita gente falando que É. se arrepende de ter ido pra rua, na verdade apanharam pra caralho, né, pra falarem isso. Agora vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Conseguirá Lukashenko coibir as manifestações? As manifestações irão crescer ou não? É o que nós vamos ver aí. Agora, uma, uma conclusão a gente chega que não dá mais para o Lukashenko. Não dá. A batata dele já assou tem muito tempo. Exatamente, exatamente. Então é isso. Paulos, muito obrigado pelas explicações, pelos esclarecimentos. Boa. É sempre uma coisa muito boa ouvir o deslanchar dessas informações, essas explicações, hein? Cada podcast contigo é uma aula. Meu caro ouvinte que acompanhou a gente até aqui, se gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que pode gostar também, com alguém que você acha que pode se beneficiar dessas informações também. Paulos, meu caro, um abraço. Um abraço, meu querido Mac. Até a próxima. E Vamos gravar aí. Fica tranquilo, galera. Nós vamos gravar os estados mentais dos nazistas aí. O Smith já tá com um cinto aí. Nós vamos mandar bala nesse tá segundo aí pronto. episódio. Isso aí, maravilha. Até semana que vem.